Fala pessoal, a gente vai resolver uma questão aqui do processo seletivo contínuo, tá? Que é o PSC, é o FUNC do Amazonas, mas ela pode ser aplicada em várias outras situações, tá bom? Só como um exemplo aqui. Então é a questão 45 de 2023 da primeira etapa. Então, ó, a questão fala o seguinte: a exuberante castanheira é uma das espécies das árvores mais longevas da Amazônia. Já foram identificados exemplares com mais de 800 anos e grande produção, tá bom? Então aqui ele só dá um contexto, só é aquela questão do contexto da elaboração da questão, tá bom? Aí ele vem com os dados, tá? As informações necessárias. Considere a situação na qual o ouriço, tá? Aí é o problema. Com 1 quilograma, então a gente tem 1 quilograma, tá? Ele me dá aqui. Inicialmente em repouso, tá? Se ele tá parado, então ele tá em repouso, tá bom? Isso aqui é importante também, beleza? Desprende-se da castanheira, caindo a uma altura de 20 metros, tá bom? Então, vou tentar fazer aqui um desenhozinho pra gente entender melhor, tá? Digamos que eu tenho uma castanha que está a 20 metros, tá bom? E essa castanha, ela pesa 1 quilograma, essa seria a massa, tá bom? Então, eu tenho esse problema, tá? Beleza? Aí ele fala assim, ó, desprezando quaisquer efeito do atrito do ar durante sua queda, podemos afirmar que a velocidade do ouriço ao atingir o solo era d, tá bom? Então a velocidade final desse ouriço seria qual? Beleza? Então aqui eu posso pensar, o que que eu tenho? Eu tenho a massa, certo? Que é de 1 quilograma. Eu tenho também a altura, tá bom? Que é de 20 metros. E é o que eu tenho por enquanto. Só que ele fala o seguinte, ó, que inicialmente está em repouso. Então eu vou ter uma velocidade inicial de 0 km por hora ou 0 metros por segundo, tá? Então, velocidade é zero, ok? Então a gente precisa lembrar de algumas situações, tá bom? Que equação eu posso trabalhar, tá? Eu estou falando de equação porque é a forma mais fácil de a gente lembrar, tá? Que não envolve tempo. Repare que aqui não tem o tempo. Qual o tempo que ele caiu? Senão seria bem mais simples. A gente poderia adicionar algumas equações, a questão da queda livre, por exemplo, tá? Aí você lembra lá das equações, tá? De cinemática. Aí vem a equação de Torricelli, tá? Você lembra da equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade, tá? Vezes h, ok? Então reparem, se eu lembrar da equação, ó, fica tudo mais simples, porque eu vou ter a velocidade inicial, o 2, tá? É o valor que eu já sei, a gravidade, que a gente vai chegar lá, e a altura, então eu tenho a altura, ok? Como que eu posso saber a aceleração da gravidade, tá bom? Aí todas as provas, tá, de vestibular, geralmente ela tem essas informações aqui. Eu peguei a prova, tá? A prova em si, imprimi aqui para vocês, ó. Reparem que no início das questões de física, ele me dá algumas informações aqui, tá? Geralmente essas informações servem para eu resolver as questões. Aqui, ó, adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou utilizar o g, tá bom? 10 metros por segundo ao quadrado, beleza?
Então eu tenho todas as informações. A velocidade final do objeto vai ser velocidade inicial 0 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes qual é a altura? A altura é 20. Beleza? Então eu tenho todas as informações para fazer, tá bom? Lembre sempre, tá? Que esse valor da gravidade vai depender da banca que está fazendo a questão, tá? Ele pode dar 9,8, mas geralmente em vestibular é 10 para arredondar. Aí fica até mais simples de fazer a multiplicação e a divisão. Beleza? Aí o que eu posso fazer aqui? Então, a velocidade final ao quadrado vai ser, isso aqui vai dar 0, né? Então eu cancelo, tá bom? Aí que você pode decidir como você faz melhor. Então, 2 vezes 20 vai dar 40. 40 vezes 10, 400. Ok? Só que ainda tem o quadrado. Lembra que quando eu tenho um valor e eu quero trazer ele para o outro lado da igualdade, tá? O que eu faço? Sempre eu passo ele na operação inversa, tá? Qual a operação inversa de uma potência? É a raiz, ok? Qual o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 400? É 20. Então a gente vai ter 20 metros por segundo. Tá, opa, 20 metros por segundo. Beleza? Professor, terminei meu problema? Não, tá? Reparem aqui, ó. Isso que é sempre importante a gente ressaltar, tá? Se aqui tá tudo em metros por segundo, é claro que a resposta vai dar em metros por segundo, tá? Então eu posso, então a resposta é a letra A. É? Não, tá? Está errado. Por quê? Porque a resposta é em quilômetros por hora. Eu preciso lembrar, isso aqui vocês têm que aprender, tá, pessoal? É muito importante, vai ser muito utilizado e é muito simples. Metros por segundo para quilômetros por hora, tá? Toda vez que eu vou fazer essa conversão, eu sempre posso lembrar que ela vai e volta, tá bom? Se eu tô indo daqui para lá, então eu vou multiplicar por 3,6. Se fosse o caso contrário, eu ia dividir por 3,6, tá bom? Aqui eu confundi, tá bom? Então, a velocidade final, tá? Vai ser, eu pego, o que eu quero fazer? Transformar de metro por segundo para quilômetros por hora. Então vai ser 20 vezes, tá? 3,6. Fazendo a multiplicação, tá? A gente vai ter 72 quilômetros por hora. Beleza? Então a resposta correta seria letra D, tá bom? Então tomem sempre cuidados em olhar a notação científica, tá bom? O professor, eu tenho certeza que o professor de física de vocês já corrigiu bastante essa questão de notação científica ou de unidade de medidas, certo? Porque é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Eu sempre falo uma história que quando eu cheguei na faculdade, eu fiz a prova e eu esqueci de colocar as unidades de medidas. Isso eu fui zerado na prova por causa desse problema, tá? Porque eu sempre ia fazendo apressado ali, chegava na resposta tal e não colocava unidade de medidas, tá bom? Então tome sempre cuidado com isso aí, beleza? Então é isso. Se gostou, deixe seu like aí, compartilha com os amigos de vocês que estão estudando, tá? E se você quer um vídeo específico sobre um assunto específico, tá? É só você comentar aí que a gente traz, tá bom? É isso, muito obrigado.
Tamo junto.